Corinthians, porque acaba de sair a decisão do STJD. O jogo não vai acontecer amanhã. O Botafogo tentou uma liminar no STJD para combater a decisão tomada pela CBF de adiar a partida contra o Fortaleza amanhã. E o STJD, o presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, negou a liminar ao Botafogo, portanto, não terá jogo e a partida deve ser realizada na data FIFA de novembro. Então fica agora uma dúvida, inclusive, se a CBF, Fernando Diniz, vai convocar jogadores de times brasileiros que terão jogos na data FIFA. Flamengo vai enfrentar o Bragantino por causa do adiamento do jogo, né? O Maracanã será cedido para a Conmebol e aí o Flamengo teria 2 jogos fora contra Santos e Bragantino, com o mando dele. Aí o Bragantino contra Santos vai ser em Brasília. O Bragantino está adiado, deve ser na data FIFA também. E aí fica uma dúvida sobre como será a convocação do Diniz, se terá jogadores... Você lembra... E é uma convocação que não é uma convocação qualquer. Não é fácil. Enfrentar a Colômbia fora de casa. E precisando muito do resultado. Onde a gente imagina que ele possa vir com algo de diferente. Por exemplo, assim. se ele convocar o PR de novo, naturalmente... virão Adrielson, perguntas. Poxa, mas precisa do PR para ser terceiro goleiro com o Botafogo Adrielson. entrando em campo? Tiquinho. Você acha que o Tiquinho não tem a possibilidade Os de ser centroavantes, convocado? vamos lá, os centroavantes da seleção não estão funcionando. Exato. Exatamente. Hoje o Tiquinho. Aí você tem um artilheiro lá. Em boa fase. Quando veio a decisão, o Diniz vai ser técnico da seleção brasileira e vai continuar no Fluminense, a gente falou nessa mesa aqui bastante, eu falei pelo menos, conflito de interesse. Em algum momento vão aparecer situações que... Embora longe da complexas, briga pelo né? título hoje, o Fluminense, bem longe da briga pelo título, certamente virão questionamentos pela rivalidade dos clubes do Rio de Janeiro. Não há dúvida. Sempre tem alguma coisa. Mas Flamengo e Fluminense hoje competem por vaga na Libertadores. Sim. E pode vir... O Flamengo não tem nada que a gente possa fazer, o futebol brasileiro, para a convocação do Arrascaeta, Do Pulgar. O Gerson, que agora também... O Gerson tem. mas de jogadores da seleção brasileira. Essa é uma pode dar decisão dele. Então, pois é. A gente convidou Botafogo e CBF para falarem ao vivo aqui no programa. A gente deve ter a CBF falando ao vivo aqui da decisão que foi dela, né? De adiar o jogo. E convidamos também, abrimos as portas para o Botafogo. A gente espera tê-los aqui até o fim do programa. Só tem que explicar, eu acho, um pouquinho, né? O que significa isso aí, né? Significa, para o Fortaleza, é um ganho, né? Porque o Fortaleza vai jogar sábado, final de Sul-Americana. Não jogar na terça... Será que é um ganho? Porque o Fortaleza, no fim de semana, não escalou força máxima, né? E planejava, em tese, poderia fazer desse jogo um treino achei para impossível sábado. jogar Uma semana antes. Eu duvido que o Fortaleza Duvido, fosse também. se arriscar no jogo de amanhã. Não se arrisca, não. E assim, o Fortaleza jogar o jogo contra o Botafogo, sabendo o que precisa, porque uma coisa é ser campeão da Sul-Americana e você já ter a tua vaga de Libertadores. Outra coisa é você não saber que você precisa avançar na tabela, né? Então, jogando depois, legal para Fortaleza, é uma boa notícia. Porque a notícia que vem do Ceará é que o Fortaleza não se opunha a fazer o jogo terça-feira. Sim. Que para a programação do Fortaleza estava tranquilo. Seguiria normal, né? Jogaria. O Botafogo pediu para jogar, queria jogar, foi uma decisão da CBF. Sim. Por isso que é importantíssimo ouvir a CBF. Por que ela toma essa decisão, mesmo com os 2 clubes envolvidos, em tese, aceitando o jogo amanhã? Fortaleza aceitou direto, então. É o que está publicado, que o Fortaleza não se opunha à realização do jogo. Mas para o Botafogo, pode ser uma decisão de título. O Bragantino avançou, aí você corre o risco de não ter 3 jogadores numa partida decisiva dessa contra o Fortaleza. Não joga, Serginho. Não não joga nesse dia e quarta-feira tem jogo. Né? O Botafogo não joga. E os adversários vão jogar. Sim. E aí os adversários conseguem resultado, diminui... O Botafogo só entra em campo agora no final de semana, né? Diminui o número de pontos e a pressão vai para o Botafogo. O Bragantino pode... Hoje são 7 pontos. Né? Pode chegar a 4. Pode cair para 4 com um jogo a mais. Mas... Caso o Bragantino derrote o Galo, o jogo é em Bragança agora, Paulista você imagina, na quarta-feira. E esse impacto lá para o jogo em novembro, porque a gente vai ter uma data FIFA agitada pelo jeito, né? Com o Fortaleza, o Botafogo e o Flamengo e o Bragantino. Você tem 4 times
todos eles brigando pensando lá em cima, com situação de Libertadores. Três em título. Três em título, Botafogo, Bragantino e Flamengo. E o Fortaleza que pode chegar nesse jogo de sangue doce, por ter já conquistado uma Sul-Americana, e aí vai cumprir tabela. Ou pode vir com tudo, exatamente. Né? Eu acho uma questão complexa, porque estou ansioso para ouvir a CBF, porque no Regulamento Geral de Competições da própria CBF, no artigo 26, está escrito o seguinte: como regra geral, os clubes não poderão disputar e os atletas não poderão atuar em partidas por competições coordenadas pela CBF sem observar o intervalo mínimo de 66 horas entre o horário de término previsto da primeira partida e o horário de início previsto da segunda partida. Mas tem lá, parágrafo 1. O disposto neste artigo não se aplica aos casos de nova disputa de partidas suspensas, o que para mim claramente é o caso do jogo de domingo. Né? É um jogo suspenso que teve o seu complemento disputado um dia depois. Aí está lá no parágrafo 2. Em casos excepcionais, poderá autorizar a atuação de atletas ou clubes sem a observância do intervalo mínimo. Esse também me parece um caso excepcional. Porque tanto o Botafogo quanto o Fortaleza, por aquilo que está publicado, ou seja, o time que em tese seria prejudicado, a vítima desse intervalo de tempo, que é o Botafogo, está dizendo que ele topa jogar. Então, acho que é fundamental ouvir a CBF, porque diante desses casos e de um texto que me parece claro, segundo esse texto, me parece claro que o jogo poderia acontecer, o que levou a CBF a determinar que o jogo não aconteça. Na verdade, quem acabou determinando foi o STJD, negando um recurso do Botafogo, mas mantendo a decisão original da CBF, de não acontecer o jogo. Sem contar, Rizek, que eu acho que tem um certo cinismo, né, do mundo do futebol em geral, com relação, por exemplo, ao jogador que vai para a seleção, né? O jogador vai para a seleção, joga não sei quantos minutos, vem no dia seguinte, viaja. Às vezes menos de 24 horas. Os clubes fazem uma logística, faz uma logística danada, ele joga, chega, vai e aí direto pro hotel. Todo mundo fecha os olhos e não vê isso aí. Isso acontece toda data FIFA. Sistemático, né? No Brasil, né? No Brasil. Né? E aí o Botafogo agora quer jogar e não pode jogar. Não me parece correto. E o próprio Botafogo sentiu na pele o que foi isso na rodada passada, né? Quando o Adrielson e o PR, que nem utilizados foram nos jogos, voaram a madrugada inteira, chegaram em Belo Horizonte. O PR, segundo ele mesmo, dormiu meia hora, foi para dentro do campo, terminou o jogo extenuado, com tontura e tudo mais, porque né, o Adrielson foi substituído contra o América por conta de cansaço, de desgaste. Mas, exemplo. É tão complexo e vale tanto ouvir a CBF, porque um dos argumentos, não estou aqui para falar em nome de ninguém, mas um dos argumentos que a CBF pode usar é que a regra existe para proteger o atleta. Sim. E que o clube em questão se manifestar, quem garante que os atletas realmente querem jogar? Mesmo, né? Eles podem estar topando uma situação proposta. Eles podem estar sendo pressionados. Poderia ser, não me parece o caso. Não, e assim, nessa questão então que você colocou... Então tem muitas questões aí, muitas questões. Essa que você colocou é perfeita. Os jogadores do Botafogo, nesse momento, é óbvio que querem jogar. É óbvio, porque você está num momento bom, você tem que aproveitar, você vai estar em todos os jogadores... Você acha que eles querem jogar esse jogo? Acho. Mas aí também tem o outro lado, né? Tipo, daqui a 15 dias, 20 dias... Aconteceu uma situação dessa, os próprios jogadores do Botafogo não vão querer jogar um jogo que para eles não seria interessante. Eu achei esse é o errado. Agora, que eles querem jogar esse jogo, você pode ter certeza. No jornal O Globo também eu vi o sindicato dos atletas profissionais, o sindicato não se opõe, ou não se opunha quando os atletas do jogo. Desejam jogar, né? Então, assim, tem uma série de questões que a gente vai certamente travar aqui quando a CBF participar ao vivo do programa. Muito importante ouvir a CBF, e a CBF confirmou que terá representante falando aqui no Seleção. Certo, produção? Está confirmado, né? Teremos gente da CBF falando aqui no programa. Então, enquanto chegamos lá, a gente falava do Corinthians. Sim. Obrigado, Estela. Vamos entrar agora na grande polêmica do fim de semana, que só terminou hoje, com o pedido negado pelo STJD de o Botafogo entrar em campo amanhã contra o Fortaleza. O jogo estava previamente marcado para amanhã. A CBF desmarcou o jogo, alegando que não poderia haver uma partida com intervalo inferior a 66 horas entre um jogo e outro. O Botafogo entrou em campo domingo, na segunda parte da partida contra o Furacão, e por causa dessa razão,
A CBF entendeu que não poderia ver o jogo terça-feira. Botafogo tem uma visão diferente, mas antes de entrar na visão do Botafogo e nesse conflito de visões, a gente conta para vocês como foi a partida entre o Botafogo e o Furacão. Rodando, por favor, os melhores momentos. Foi um jogo que começou no sábado e terminou no domingo. No sábado, a partida foi interrompida por um problema no sistema elétrico. E eu acho que até agora falta informação para cravar de quem é a responsabilidade por isso. Embora, conversei com gente da CBF hoje, a entidade entende que o clube mandante tem que tomar todas as precauções e assegurar, como no caso de um show, por exemplo, que no caso de uma falha elétrica na região, o estádio possa ter condições de seguir com o jogo. Essa é uma responsabilidade que a CBF entende que o clube mandante tem que ter, né? Mas vamos aguardar as investigações e saber exatamente o que levou ao jogo vagalume de sábado. Acende, apaga, acende, apaga, acende, 5 quedas apaga. no total, 5 quedas no total. 5 quedas no total. E que impactaram diretamente nos gols, né? Que o VAR não funcionou e aí os dois o gols PC têm já explicou polêmica, aqui. né? Pois é. E uma partida que estava bastante aberta, né? Os dois times jogando... Mas cá para nós, o Botafogo melhor no primeiro tempo. O Botafogo melhor. Agora, um jogo aberto, né? Por mais que o Botafogo melhor, né? A gente estava assistindo a um jogo aberto, né? E aí, no domingo, foi disputado o restante da partida, quase que o segundo tempo na sua totalidade. 39 minutos, né? 39 minutos de um não jogo. É um treino, né? Aí Um treino, Pior que clima de treino. Né? Porque os jogadores não conseguiram dormir naquela adrenalina de sábado e entrar em campo num calorão danado das 3 da tarde, em situações, pelo que eu apurei, situações precárias do estádio ainda em função da pane elétrica. Então você não tinha, por exemplo, telão no estádio funcionando por causa dos apagões de sábado. O telão não estava operando no Newton Santos. Não acredito. Olha só essa... E aí uma não partida de futebol, né? A nossa equipe de transmissão teve que rebolar para conseguir dar alguma emoção de algo que não teve emoção nenhuma, que foi a reta final desse jogo. Para não dizer nenhuma, teve essa defesa do Lucas Perry. E só. no lance estava invalidado já com o impedimento. Sim. Então, foi esse cenário horrível que a gente teve do fim de semana. Eu peço que a gente plugue o regulamento, porque a CBF entende isso. Essa é a posição da CBF. Não pode acontecer um jogo com intervalo de 66 horas. Né? Sem que seja um observado intervalo inferior a isso. Então, eu peço que vocês leiam comigo esse texto. Como regra geral, os clubes não poderão disputar e os atletas não poderão atuar em partidas por competições coordenadas pela CBF sem observar o intervalo mínimo de 66 horas entre o horário de término previsto da primeira partida e o horário de início previsto da segunda partida. Aí vem o parágrafo 1. O disposto nesse artigo não se aplica aos casos de nova disputa de partidas suspensas e de partidas de desempate em competições oficiais. O Botafogo entende que esse é o caso em questão, que o jogo de domingo, o término do jogo de domingo, é exatamente a situação descrita no parágrafo 1. E no parágrafo 2, em casos excepcionais, poderá autorizar a atuação de atletas ou clubes sem a observância do intervalo mínimo aludido no caput deste artigo. Então, o Botafogo entende que este era um caso excepcional, que ele, Botafogo, queria jogar, que o Fortaleza topa jogar e que essa regra que existe para proteger os atletas, nesse caso, ela poderia não ser aplicada pela excepcionalidade do caso. O Sindicato dos Atletas Profissionais também não se opôs à realização do jogo. Só que a CBF entende, essa é a versão da entidade, que está fazendo isso para proteger o atleta, ainda que a versão oficial do Botafogo seja que o atleta quer jogar. A CBF acha que poderia abrir um precedente perigoso de gente querendo jogar com intervalo mínimo inferior a 66 horas, tomou decisão. Botafogo, descontente com isso, foi ao STJD, tentou uma liminar para acontecer o jogo, chegou a divulgar que manteria a sua programação de hoje, se preparando para embarcar às 3 da tarde, mas a decisão do STJD veio antes das 3 da tarde, o Botafogo não embarcou. Então ficou assim a situação.
Inclusive o Botafogo treinou hoje pela manhã, né, como o último preparativo antes do possível embarque, e isso não se confirmou como a gente O jogo trouxe agora aqui, né? vai ser realizado no meio da data FIFA e fica a dúvida também se o Botafogo terá jogadores convocados. E numa outra condição. Tiquinho, Adrielson, PR. E aquela situação que a gente já levantou mais cedo aqui, né? O próprio Fortaleza, que muito provavelmente colocaria um time reserva, né, para o Ou jogo de misto, amanhã, que ou seja. misto, mas na partida de novembro, independente se vai ser campeão ou não da Sul-Americana, a gente vai ter um Fortaleza revigorado, né? Um Fortaleza bem diferente, né? Muito diferente. E sabe-se lá como é que vai estar a disputa do título também, do campeonato, quando se chegar nesse momento dos dois se enfrentarem? A gente não tem ideia, né? E até para os próprios jogadores do Botafogo, né? Sequência de jogos, o título beirando aí na questão deles e jogo passando para frente. E depois a questão também de não vai jogar no meio da semana com outros times jogando e aí a responsabilidade, a pressão volta para o time do Botafogo. Porque uma vitória do Bragantino diminui 4 pontos, 4 Caio. pontos. Então, assim, mexe muito com o anímico. E isso é importante num momento como esse. Né? Tanto de um lado do Botafogo, como do outro lado das equipes que estão buscando o Botafogo. Dá para dizer que o Botafogo se deu mal nessa situação? Eu acredito que sim. Eu não tenho dúvida. Eu Assim, acredito que sim. claro, os jogos não aconteceram, né? O Botafogo pode depois ir lá e dar uma mas olhada, coisa e tal, tudo pode acontecer, mas assim, A normalidade, né? os fatos que a gente tem hoje, né, não são favoráveis ao Não são. Botafogo. Ele perdeu nessa questão. Perdeu 2 pontos conquistou 1 ponto no... Olha, o Botafogo vencia quase todo mundo, Todo, né? Não venceu o Goiás, não venceu o Flamengo. Só. O resto ganha de todo mundo, né? E nesse jogo que acho que até pelo primeiro tempo estava bem, o Botafogo tinha, acho, uma boa chance de fazer a vitória no segundo tempo, por circunstâncias que não dizem respeito ao Botafogo, ao Atlético, a ninguém, né? Ninguém. Caiu Tudo a luz, atípico, né? O jogo vai para o outro dia sem torcida, então já tem esse primeiro prejuízo. Né? Que acho Enorme, um prejuízo enorme, né? Exatamente. Como vocês viram nesse fim de semana, questões técnicas complicam a vida da gente. Infelizmente, apesar de eu ter prometido, o André Massuco, diretor de futebol do Botafogo, a gente não conseguiu fechar a comunicação com ele. Ele está disponível, tentamos aqui da parte operacional fechar a comunicação. Infelizmente, por questões técnicas, a gente não terá a versão do Botafogo. O Botafogo se dispôs a falar aqui no programa, mas infelizmente não será possível por razões técnicas, a gente não conseguiu fechar a comunicação com o Botafogo. Com isso, eu vou fechar o programa de hoje. Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Fogão Notícias, onde você encontra uma cobertura sobre tudo que envolve o nosso Botafogo. Uma simples expressão de Tiquinho Soares agitou os torcedores do Botafogo a partir deste domingo. Após o segundo tempo do empate contra o Atlético no estádio Newton Santos, o atacante fez uma postagem no Instagram com as letras CTCT. Mas o que isso significa? Contra tudo, contra todos. Internamente, o jogador número 9 se opôs à decisão da CBF de adiar o jogo contra o Fortaleza, originalmente marcado para a próxima terça-feira, e foi um dos jogadores que assinou um documento afirmando que estava em condições físicas de entrar em campo mesmo após enfrentar o Furacão no domingo. A ação de Tiquinho rapidamente se espalhou entre os torcedores. Desde o início da segunda-feira, os botafoguenses têm compartilhado postagens com CTCT nas redes sociais. A expressão se tornou um dos tópicos mais discutidos no dia, com mais de 110 mil menções. E você, o que achou disso tudo? Comenta aí. Se ainda não é inscrito, inscreve no canal e dá aquele like para fortalecer. Fica ligado que tem mais conteúdo vindo por aí. Até o próximo vídeo. Valeu, galera!